Já que me entende, deve saber. Tudo o que fiz é para me casar com Noel Luna. Vossa Alteza, quer dizer... Yasmin Su. Senhor Celestial. Vim vê-la. Vossa Majestade cuida de muitos assuntos todo dia. Não precisa gastar tanto foco em mim. Hoje à noite, entrarei no palácio sozinha como combinou. Não. Vim lhe dizer... Somos um casal apenas no nome. Pode continuar morando aqui para evitar incômodo ao movê-la para meus aposentos. Isso não seria apropriado. Não importa. Obrigada, Vossa Majestade. Pendure Seda Vermelha. Afinal, foi nomeada consorte imperial. É considerada uma ocasião feliz. Sim, prepararei agora mesmo. Sinto muito por isso. É um plano de contingência. Vossa Majestade não precisa se culpar. Estava pensando... Por quê? Não aproveitamos a ocasião festiva desta nomeação e eu voltar ao meu clã amanhã de manhã para cultuar os ancestrais e visitar todos os meus tios. Isso os fará entender a consideração de Vossa Majestade por mim. Muito bem. Descanse bem esta noite. Amanhã de manhã, enviarei Lorenzo e Caetano com você. Não acho melhor o príncipe herdeiro vir comigo. Não é, Luna? Isso mesmo. O príncipe herdeiro é o herdeiro do trono. Se Sua Alteza aparecer comigo, a visita parecerá importante. Além disso, Vossa Majestade não tem a intenção de colocar o príncipe herdeiro liderando o exército numa guerra contra o clã das sereias? Será benéfico encontrar os líderes separados com antecedência. Está bem. Amanhã de manhã, avisarei Noel Luna e o farei encontrar os vários líderes. Obrigado, cunhada. Estou fazendo isso porque não tenho escolha. Faço isso pela família. Não quero ver os dois irmãos se destruírem. Lisandro, até sua irmã mais amada vai traí-lo. De agora em diante, serei sua aliada mais próxima no grande paláciozinho. Assim, sei que conquistarei o coração dele. Sua Majestade.
Majestade bebeu demais. Sua Alteza, já que obteve o selo de Sua Majestade, vamos nos apressar. Leão Dourado. Se eu resgatar Lorenzo farei o reino fantasma cair em turbulência de novo? Princesa, já se passaram 70.000 anos desde que o segundo príncipe subiu ao trono. A posição dele é estável. Mesmo que seu pai ainda estivesse vivo hoje, ainda seria difícil ameaçar a posição do segundo príncipe. Só estamos fazendo isso para salvar a vida do príncipe mais velho. Imperador Augusto, tenho algo a lhe dizer. Hoje, o terceiro príncipe me disse que há muitos no reino celestial que usam a desculpa de retribuir sua bondade para se aproximar de você. Mas não é o meu caso. Desde pequena, meus pais me ensinaram que até um favor pequeno deve ser retribuído em dobro. Isso se aplica ainda mais a uma dívida de vida. Posso ser jovem, mas entendo esses princípios. Como imortal, minha tia também me ensinou a não me importar tanto com prestígio. E é falar o que penso. Hoje, o terceiro príncipe me perguntou se eu sentia assim por você. Eu pensei sobre isso. Eu sinto assim por você. Entende, Imperador Augusto? Já terminou de falar? Eu terminei. Se terminou, pode ir. Não vai embora? Já vou. Quem é esta criada do palácio que veio pagar uma dívida com você? A jovem princesa de Tintiu, Alvorada Fênix. Alvorada Fênix. Ela não deveria ser ofendida. Mas como você salvou a vida dela? Por acaso? Por acaso? Não acredito. Ela é uma princesa? Não subestime esta princesa. Ela é a única neta da família real de Kinkil, no futuro. Ela herdará uma das 5 terras de Tintiu e subirá ao trono como monarca. E daí? Você é jovem e frívola, sem senso de decoro. De qualquer forma, lembre-se das minhas palavras. Não ofenda os de Tintiu. Cima. Mas o Imperador Augusto há muito não se importa com assuntos mundanos. Parece que os esforços da jovem princesa serão em vão. Soube que tomou a órfã do clã Sujin como consorte. Isso mesmo.
Faz muito tempo que não há uma ocasião festiva no Palácio Celestial. Branca! Branca, o que você fez desta vez? Queria assar um frango pra você. Não combinamos o que eu faria. Você tem cozinhado pra mim todo esse tempo. Me sinto mal por isso. Nossos trajes de casamento. Não vá! O fogo está tão grande. Nossos trajes de casamento já se foram. Era as roupas que usamos como recém-casados. Isso é uma vez na vida. Se quiser, podemos ser recém-casados todos os dias. Noah Luna, você é muito bom com palavras doces. Nossa casa pegou fogo. Onde vamos ficar esta noite? Onde você quer morar? Só quero viver aqui. Noel, Luna, não precisa se preocupar comigo. Não tenho medo do fogo. Até vi um dragão negro aparecer. Está tudo bem. Não precisa se preocupar comigo, Noel Luna. Você... Onde está o fogo? Quem é você? Não é à toa que senti que você era extraordinário quando o vi pela primeira vez. Você estava gravemente ferido, mas se curou tão rápido. Noel Luna, você não é aquele. O Leão Dourado, que trouxe desastre ao povo. E fez o imperador cortar a própria garganta? Por que você acha que sou um monstro? O que há de errado? Você tem medo de mim? Noel Luna, não importa que tipo de monstro você seja, já que fizemos reverência ao céu e à terra, somos marido e mulher. Noel Luna, se você realmente é o Leão Dourado, então você deve ter tido uma luta terrível com aquele dragão negro. Se o dragão negro souber que você foi ferida, mas ainda está viva, Ele voltará para te buscar. Ele conhece bem este lugar. Não, precisamos ir embora. Tranquilo, Branca. Se eu realmente for um monstro, você ainda está disposta a me seguir? Noel Luna, não diga mais essas palavras. Já que eu jurei te amar com todo o meu coração por toda a eternidade. Eu nunca te deixarei, seja na alegria ou na desgraça. Então não me importarei com o que você é. Você não tem medo da morte? Morte? Eu sou assim. Fiz você se entregar a mim porque queria que ficasse para me fazer companhia. Mas já estamos juntos há meses e já somos marido e mulher. Então, já que estamos casados, não me importo se você é humano ou monstro. Ficarei com você de qualquer jeito. Mesmo que você tenha que pagar com a vida pelas coisas ruins que fez, eu seguirei na morte. Não é o pior que pode acontecer. Diga de novo. Aqui neste mundo, não importa quando, não importa onde, desde que você não me traia.
Jamais o deixarei. Noel Luna, devemos correr. Não precisamos correr. Eu não sou um monstro. Você não é um monstro? Branca. Sou apenas um mortal. O que? Sou apenas um mortal que quer alcançar a imortalidade através do cultivo e aprende um pouco de magia menor. O que foi? Tô desapontado. Não. Já tinha bolado mais de 100 maneiras de fugir. Como é que alguém que pratica o daoísmo pode se casar? Oh não, o pai tá indo pro Palácio Xiu. Saudações, Senhor Celestial e Imperador Augusto. O príncipe herdeiro está lá dentro? Esta noite é a noite de núpcias de Jasmine Su. Todos no palácio estão no banquete de casamento. É inapropriado que ele não esteja lá. Sua Alteza disse que se sente cansado e não quer participar das festividades. E nos disse para não perturbá-lo. Entre para informá-lo. Faça-o acordar e saudar o Imperador Augusto. Sim. Esperei. Insolência. Como é aceitável fazer tamanha algazarra diante dos aposentos do príncipe herdeiro? Perdoe-me, pai. Perdoe-me, Imperador Augusto. Temo que Noel Luna esteja cuidando de seus ferimentos. Será ruim se for interrompido e perder o equilíbrio espiritual. Sua Alteza apenas lutou com o Leão Dourado. Ele sofreu ferimentos graves? Não são graves, nem leves. Há um ferimento leve para o príncipe herdeiro da tribo celestial. Não precisa ser mencionado repetidamente. Camel, príncipe herdeiro. Sim. Noel Luna? Noel Luna? Noel Luna! Vossa Alteza! Senhor Celestial, Imperador Augusto, terceiro tio. Noel Luna. Onde você está?
Quando voltou ontem, não disse que estava levemente ferido? Por que parece tão exausto? Desde que voltou do Reino Mortal, estive discutindo o assunto do clã das sereias com o terceiro tio. Descurei do sono e da alimentação. Muito bom. É isso que o futuro Senhor Celestial deve fazer. Mas lembre-se de descansar. Sim. Por que o Senhor Celestial e o Imperador Augusto vieram aqui? Viemos discutir seu arranjo de casamento com Tintil. Vossa Majestade de repente me concedeu casamento. Para apaziguar o rei Raposa, não falei muito. Hoje, além de Vossa Majestade e eu, só o Imperador Augusto e o terceiro tio estão presentes. Gostaria de falar livremente. O que foi? Está insatisfeito com este noivado? Não é isso. Vossa Majestade, quando eu era jovem, meu pai sempre dizia que eu sucederia o cargo de Senhor Celestial. E que não sou como os outros. Quando o segundo tio Sansão Carvalho nasceu, 56 pássaros arco-íris cantaram e voaram em círculos no céu. Quando eu nasci, houve 72 pássaros arco-íris celebrando minha chegada. Vossa Majestade até me concedeu o título de herdeiro aparente. Diante de todo mundo, nestas dezenas de milênios, vive com cautela, sem ousar cometer o menor erro, com medo de decepcionar Vossa Majestade e meu pai. Você correspondeu às nossas expectativas. Meu objetivo é ser um governante sábio e não me perder em assuntos de homens e mulheres. Por isso acredito que casar agora é cedo demais. Vossa Majestade, permita-me 20,1 anos para ganhar experiência. Isso parece razoável. Noel Luna. Essas palavras vêm do coração? A verdade sem mentiras. É a primeira vez que você se opõe a mim. Fui desrespeitoso. Perdoe-me, Vossa Majestade. Noel Luna. Você não quer se casar com Claridade Alvorada de Kinkyu porque tem um segredo? Não há segredo. No passado, a quem eu mais dedicava carinho era seu segundo tio. No entanto, foi também seu segundo tio quem mais me decepcionou? Você sabia disso? Eu sabia. Passei dezenas de milênios de esforços em você. E fui mais meticuloso com você do que com ele. Por isso não vou permitir nenhum erro, especialmente em relação à mulher. Entendeu? Entendi. Muito bem. Quanto ao casamento com Tintiu, deixe-me pensar. O que acha, Imperador Augusto? Acho muito complicado. O noivado acabou de ser decidido. Se já começar a discutir o cortejo nupcial, receio que o rei Raposo vai pensar que o príncipe herdeiro tem alguma doença E cancelar o noivado com Kinkyu. Ah, sim. Soube que mostrou sua forma de dragão no Reino Mortal. Por que foi? Claro, para subjugar o Leão Dourado. Quando dei permissão para falar.
Queria esperar o caso começar a se desenrolar antes de relatar. Não é este o artefato que Mauro deu ao seu precioso discípulo? O leque da pureza de Jade de Kunlun? É o leque da pureza de Jade de Kunlun. Encontrei o Lorde Fantasma Lisandro no Reino Mortal. Este leque estava com ele. Eles dizem que ele entrou. O corpo de Mauro e Serena estão desaparecidos há 70 mil anos. Como o artefato foi parar no Reino Fantasma? Também achei estranho. Houve complicações para recuperar o leque. Depois de revelar minha forma de dragão, voltei ao Palácio Celestial para investigar o caso. Talvez achar o leque revele o motivo do desaparecimento de Mauro. Mauro é filho do Pai Celestial e mestre da montanha Kunlun. Ele deve ser sepultado no Mar da Inocência. Este assunto deve ser investigado a fundo. Mas, após 70 mil anos, não há pressa. Sim, também. Yasmin Su é nomeada consorte hoje. Vocês dois cresceram juntos. De qualquer forma, façam um brinde com ela. Hoje? Sim. Conceder o título de consorte a ela foi para apaziguar os líderes dos ramos. Agora que o clã das sereias pretende se rebelar, uma guerra pode estourar a qualquer hora. Conceder o título a ela era só questão de tempo. Parabéns, Senhor Celestial. Noa Luna. Em breve, você partirá com a nova em viagem à terra natal dela para cultuar os ancestrais. Venerar os ancestrais dela? Venerar os ancestrais é só um pretexto. É uma encenação para os líderes das divisões. Você será o próximo Senhor Celestial. Precisa criar bons laços com os líderes. Ter Jasmine Su com você vai facilitar. Afinal, eles adoram essa descendente de um aliado leal. Compreendo. Já planejava encontrar esses líderes para me preparar para a guerra contra o clã das sereias. Ótimo. Meus 3 filhos não se comparam a você, meu bom neto. Felizmente, você trouxe o leque da pureza de Jade de Kunlun para sobreviver desta vez. Também foi por acaso que este leque caiu em minhas mãos. E ele ainda me salvou. Quem diria? Vendo este leque, me lembro daquele mortal. Em Rushui, há 70 mil anos, Serena e eu éramos companheiros. Ele e Mauro tinham uma forte relação de mestre e discípulo. Noel Luna, preciso falar de algo sério. Já pode falar, terceiro tio. Como dizer isso? Seu pai não aprovará um casamento com uma mortal. Você precisa pensar bem. Quando estiver com ela, só poderão ficar em outro lugar. Um dia no céu é um ano no reino mortal. Pretende usar 2 meses para viver uma vida com ela? Não. Não quero apenas 2 meses. Sabia que não conseguiria se separar dela. Você quer que ela fique com você por muito tempo? Então precisa tirá-la do reino mortal. Mas, Noel Luna, você precisa saber que todos os imortais sabem que você vai se casar com Claridade Alvorada de Kinkil. Não pode trazê-la para o céu. Os erros do seu segundo tio, Sansão Carvalho, são trágicos e evidentes. Eu sei. Me sinto culpado por forçar você e Claridade Alvorada de Kinkil a ficarem juntos. Agora, parece que cavei a própria cova e o enterrei nela. Terceiro tio. Mesmo sem a claridade alvorada de Tinkil, haveria uma Tinkian de Paikil. Desde que nasci, sou o próximo Senhor Celestial. Com ou sem este noivado. O Senhor Celestial não me deixaria casar com uma mortal. Isso mesmo. A cobra do seu segundo tio teve sorte de sair viva. Se o pai souber que você também se apaixonou por uma mortal, sua amada será posta, onde não pode viver nem morrer. Não falemos disso agora. Preciso voltar à montanha de um dia. De jeito nenhum! O pai ordenou que fôssemos com Jasmine Su venerar os ancestrais dela.
O palácio inteiro está se preparando. Se você for, será descoberto. Mas Branca não sabe da situação. Desapareci de repente. Ela deve estar louca de preocupação. Ansiosa assim. O que ela fará quando enfrentar o Senhor Celestial? Mas... alguém está aí. Noel Luna. Que inesperado. Jasmine Su, aquela garotinha, se tornou consorte do meu pai. Pensei que ela se casaria com você. O destino faz de todos nós tolos. Noel Luna. Noel Luna. Noel Luna. Noel Luna. Vossa Alteza. Vossa. Consorte Jasmine Su. Diante de Vossa Alteza, continuo sendo a mesma Jasmine Su. Sente-se. Vossa Alteza está pronto para partir? O Senhor Celestial nos disse que, já que não tenho nada melhor para fazer, devo ir com vocês e Noel Luna. Vossa Alteza se importa? Vossa Alteza também deseja ir? Isso mesmo. O Senhor Celestial disse que você é descendente de alguém que sacrificou a vida por nossa tribo. Todo o seu clã derramou sangue e deu a vida por nós. É justo que nossa família real a trate bem. Você também é uma consorte agora. Com essa combinação, claro que estou disposto a viajar com você. Obrigada, Vossa Alteza, por me ter em tão alta estima. Então não percamos tempo conversando. Vamos fazer uma viagem rápida. Por ser uma longa jornada, eu já obtive a permissão do Senhor Celestial para passar uma noite na residência temporária. É porque eu temia que a jornada fosse árdua demais e cansasse Vossa Alteza. Fica uma noite? Sim. Desculpe o incomodo, Vossa Alteza. Vossa Alteza! Vossa Alteza! Vocês são... Vossa Alteza, eu realmente não sabia que veio ao palácio para adquirir experiência com o Imperador Augusto. Fui muito desrespeitosa com Vossa Alteza. Por favor, não leve a mal. Permita-me pedir desculpas a Vossa Alteza. Adquirir experiência. Sim, o Imperador Augusto enviou alguém para transmitir suas ordens e disse que Vossa Alteza queria esconder sua identidade para vir ao Palácio Taishan, observar o dia a dia das criadas. E é por isso que estava hospedada aqui temporariamente. O Imperador Augusto mandou alguém lhe contar isso? O Imperador Augusto também disse para levar Vossa Alteza a escolher seus próprios aposentos. Não vou para outro lugar. Estou bem aqui. Vossa Alteza, como princesa, como pode morar conosco? Quero morar com vocês. Isso seria adquirir experiência? Isso. Eu mesma vou falar com o Imperador Augusto. Vossa Alteza! Vossa Alteza! O que fazemos agora? Eu pensei que, já que estou aqui para pagar uma dívida, deveria fazer direito e esquecer temporariamente que sou princesa. Então, por favor, permita-me morar com as criadas do palácio. Se realmente quer morar com elas, não vou impedi-la. Obrigada, Imperador Augusto. Você realmente veio ao Palácio Taishan para me recompensar? Sim. Até um pequeno favor. Deve ser retribuído em dobro. Então, como pretende pagar uma dívida de vida? Uma dívida de vida com... Servindo chá e água?
Receio que terá que ficar no Palácio Taishin. Servindo chá por 100 mil anos. E servindo água por 200 mil anos, para ser o suficiente. Então você tem um desejo que ainda não foi realizado? Sim. Qual é? Farei tudo o que puder para ajudar a realizá-lo. Mauro me deu este jogo de chá há 70 mil anos. Em todos esses 70 mil anos, pensei em retribuir esse favor a ele. Pode me ajudar com isso? Mauro, é uma pena. Ele se isolou há muito tempo. Não há vestígios dele. Na verdade, Mauro... Espere. O Imperador Augusto está tentando me enganar. Será que ele já sabe que a tia é a Serena? E também sabe que Mauro está em Tinkyu? Quando Mauro desapareceu, eu tinha acabado de nascer. Não sei para onde ele foi. Você tem outro desejo? Um segundo desejo? Sim. Por favor, conte. Conte-me como sua tia e Mauro estão ligados. Já não lhe contei antes? Minha tia não tem absolutamente nenhuma relação com a Montanha Kunlun. Ah, sim. Eu tinha esquecido. Você de fato disse repetidamente Que sua tia não tem absolutamente laço algum com a Montanha Kunlun. Por que está tão preocupado com Mauro? Além de Mauro, não tem nenhum outro desejo? Para alguém como eu, que não precisa de nada, não consigo pensar em outro desejo no momento. Sem pressa. Não tenho pressa. Ah, sim. Há mais uma coisa. Você já viu o leque da pureza de Jade de Kunlun? O que é isso? O nome é tão estranho. Permita-me lavar sua xícara. É estranho. Por que o Imperador Augusto me interroga sobre a tia e Mauro? O que estão fazendo? Como ousa fazer isso comigo? Que insolente! Ah, não. Você! Por que não me cumprimentou antes? Você derramou chá em mim e ainda ousa fazer escândalo? Que insolente! Não pense que por ser a princesa de Tinkyu, você pode usar a desculpa de retribuir um favor para ir e vir livremente do Palácio Celestial. Aqui não é Tinkyu. Não pense que pode fazer o que bem entende. Esta é a xícara que Mauro deu ao Imperador Augusto. Esse barulho está me dando dor de cabeça. Saudações, Imperador Augusto Floral. Ouvi as pessoas no palácio do primo dizerem que você e o Senhor Celestial foram ao salão Zishin do primo ao amanhecer para discutir o noivado do primo, com claridade alvorada. Isso está correto. Sua Alteza escoltará minha tia para a cerimônia de casamento? Isso mesmo. Você vai participar do cortejo nupcial? Isso mesmo. O que mais quer perguntar? No momento, nada. Eu tenho! Eu queria perguntar. Se não há mais, pode ir. Preciso resolver assuntos do Palácio Taishin agora. Tem. Com licença. Você quebrou a xícara que Mauro me deu. Como Vossa Alteza pretende cobrar essa dívida, será acrescentada a dívida de vida? Pode ser assim?
Xia. Seu mestre Mauro precisa voltar logo. Senão, esta minha dívida não será quitada nem em 3 vidas.